Eu queria fazer considerações finais. Conceda a palavra à advogada da parte ré para apresentação de alegações finais, pelo prazo de até 20 minutos. Colhe-se da instrução processual finalizada nessa ocasião que as oitivas dos depoimentos pessoais e da testemunha apresentada foram esclarecedoras no sentido de comprovar que não houve ilegalidade por parte do hospital na cobrança e consequente negativação da parte autora. Explica-se. Em 15 de junho de 2015 até 6 de julho de 2015, a irmã da autora, dona Antônia Isabel Ribeiro da Costa, paciente à época, portadora de câncer, fez cirurgia nas dependências do hospital e permaneceu internada em leito de UTI por um período de extensa duração. À época, conforme dito aqui pela própria testemunha fisioterapeuta, os planos de saúde passavam por um processo de renegociação dos contratos de cobertura de fisioterapia prestados pelo hospital na assistência. Restou esclarecido também da necessidade premente de pacientes em UTI terem prescrições contínuas, tanto respiratória quanto motora da fisioterapia, parte do tratamento prescrito pelos médicos assistentes. A partir de então, também restou provado que não houve qualquer condicionamento desse tratamento ou da oferta desse serviço em relação à paciente, irmã da parte autora. Todo o serviço, portanto, foi prestado devidamente, não houve qualquer condicionamento. Contudo, em face de negociações contratuais entre o hospital e plano de saúde Bradesco, houve um lapso temporal em que as coberturas de fisioterapia não eram acolhidas pelo plano de saúde. Ficou dito pela parte autora nos autos que não há prova de que houve negativa. Veja-se que o hospital, por praxe, fez, ao final da internação, faz o levantamento de todos os custos dessa internação e cirurgias e demais itens que englobam a cobertura médica hospitalar. A conta hospitalar da paciente foi em torno de R$109 mil nesse período de assistência. E vê-se que dos R$109 mil, R$2.900 dizem respeito às sessões de fisioterapia não cobertas pelo plano. Primeiro, há de se ressaltar que a fisioterapia, nesse caso, era essencial. Segundo, o hospital jamais condicionou ou deixou de prestar assistência em face do inadimplemento. Terceiro, quando as partes foram cobradas, leia-se que isso foi feito após quase um ano do inadimplemento da dívida, ou seja, não há imediatidade de cobrança, não há ilicitude na cobrança, não há constrangimento ou dano ao se fazer a cobrança. Há livre exercício de um direito que o hospital, por ser instituição privada, tem de cobrar aquilo que os planos de saúde não venham a cobertar, como é o caso dos autos. Não se cobrou em nenhum momento qualquer procedimento que o plano tinha cobertura e assistência integral desde o começo de suas diversas assistências, como dito aqui, no Hospital São Domingos. Ocorre que, neste período, não havia cobertura contratual. Esta não cobertura foi cientificada, notificada, esclarecida, feita pelas vias corretas, através de notificações via AR, para o endereço da contratante, ou seja, também não houve qualquer a ausência de comunicação do fato existente. Por um outro lado, e aí desde já se infere que há também uma culpa concorrente em relação a esse fato, as partes sequer procuraram o hospital para esclarecer de forma contundente do que se tratava o valor da conta. E mais, sequer cobraram o plano de saúde acerca desse valor para que compelisse, então, o plano a pagar quando a parte autora, porventura, não tivesse condição de arcar pessoalmente com os valores, o que é perfeitamente compreensível. Agora, não cobrar do plano, não pagar pessoalmente, e o hospital está até hoje sem o adimplemento da conta, fere vários princípios constitucionais, né? Primeiro é da livre iniciativa, na medida em que o hospital não tem qualquer obrigação de expor seus serviços de forma não paga, porque nem sequer credenciado ao SUS é. E mais, a negativação é uma consectária do inadimplemento.
após as cobranças devidas, após notificações prévias, se dá um prazo e se notifica, inclusive pelo próprio Serasa, antes da inclusão, ele notifica. Haverá a inclusão caso não haja de implemento. Era razoável que a parte autora, no mínimo, se certificasse do que se tratava, negociasse ou, quando menos, tomasse providência de ingressar em juízo para fazer com que o Bradesco cobrisse os valores e aí sim, sustasse a negativação para que aquele que no entender do usuário era obrigado e que no nosso entender era obrigado, o fizesse. Por essas considerações, a instrução foi muito esclarecedora em relação aos fatos da lide. Não há ilícito, não houve dano, a negativação foi lícita, a negativação não foi indevida, consoante a jurisprudência do STJ em aplicar condenações de danos morais para ilicitude na negativação, o que não é o caso dos autos, e por essa razão requer, excelência, após instruído o feito, a improcedência da ação, para que não haja condenação por absoluta ausência de nexo de causalidade por inexistência de ilícito. É o que se requer.